da humanidade? Não. Então, eu me propus ser alguém que me ocupo tanto de personagens masculinos quanto femininos, sem tomar partido, a não ser em alguns aspectos, que isso é inevitável, inoculando a narrativa com uma visão crítica das coisas. Isso é inevitável. E eu tenho contos, tenho trechos meus, não há dúvida. Por exemplo, a quem conhece um pouco a minha obra, para dar-lhes uma ideia, eu inventei um tipo de personagem que isso vem me acompanhando, mas não nesse romance, ao longo de alguns livros meus, que é a mulher, a personagem distraída. Porque atribui-se à mulher essa distração como um comportamento feminino e pejorativo. Uma distraída é uma pessoa alheia à realidade, portanto, incapaz de alterar o cotidiano e a realidade. Então, eu já faço uma versão distinta da distração. Eu vejo a distração como uma casa onde a mulher, ao longo da história, se abrigou para se defender. Vejam vocês, se vocês, por exemplo, estiverem numa sala e haja um predomínio masculino que fala o tempo todo e torna a mulher afásica, é muito difícil combater essa tirania verbal masculina. Mas se você fingir que não escuta o que ele está dizendo, você neutraliza a linguagem masculina. Entendeu o que eu quero dizer? Então, a distração é uma maneira dos meus personagens, das minhas personagens masculinas, ignorarem o exercício do poder. Então, por exemplo, a Eulália, do romance A República dos Sonhos, ela era distraída, porque ela se distraía com o Deus dela, o pretexto dela era ser muito religiosa, com a pequena nobreza dela, porque ele era um homem modesto, simples, embora brilhante, ela não era uma mulher mais refinada. Então, ela neutraliza o autoritarismo do Madruga, abstraindo-se dos preceitos dele, de tudo aquilo que ele julga essencial, o poder, o dinheiro, o prestígio, tudo. E ela, então, com isto, eu crio uma visão crítica da sociedade que torna ou julga a mulher distraída, não como um atributo, mas como um fato negativo. Então, quer dizer, você pode fazer esse tipo de crítica. Muito bem. Acho que a linguagem pode ser uma linguagem, não precisa ser uma linguagem, absolutamente a minha linguagem, eu não vejo o feminino, o que eu vejo é uma linguagem, em muitos aspectos, poéticos, uma poesia ao alcance de todos. Né? E você também inocula o ponto de vista. Mas aí, para a narrativa ter uma eloquência, uma importância maior, convém que você explore o máximo todos os pontos de vista em relação à ação narrativa. Eu poderia falar extensamente, mas senão vou dar uma aula aqui sobre a questão da linguagem. Meu nome é Dolino. Ah, querido Dolino. Eu tenho uma pergunta para você, Nérida. Eu gostaria, uma curiosidade que eu acho que os leitores que convivem com esse último romance podem ter. Como foi o seu primeiro contato com a narrativa original, de Mil e Uma Noites? Bom, minha primeira leitura foi não dos textos, de todos aqueles volumes, a coleção completa, eram adaptações, né? Eu conhecia as Mil e Uma Noites através das adaptações, através dos grandes cortes que foram feitos, né? Depois é que eu fui através da tradução do Richard Burton, do Galland, de toda essa gente. Aí hoje eu tenho algumas coleções, né? Mas inicialmente o que despertou a minha imaginação foram aqueles livros, aquelas versões reduzidas, e que me deram, de algum modo, me inocularam de tal forma que eu vi a grandeza do texto. Sobretudo uma figura que me marcou muito, sabe qual foi? Sinbad. Tanto que eu devo ter falado tanto em Sinbad ao longo da minha vida, que é um livro de uma professora muito querida, brasileira, mas que vive casada com a Mary, vive nos Estados Unidos, dá aula na Georgetown University, que é a Naomi Moniz. Ela publicou um livro nos Estados Unidos chamado As Aventuras de Nérida, Sinbad, alguma coisa assim. Porque de tanto que eu falava, porque a verdade, ontem até eu disse isso, não foi? Que eu escrevi
Eu me tornei escritora porque eu sou uma aventureira, eu queria viver. Eu não queria ficar dentro de casa, dentro do quarto, dentro do meu gênero, dentro dos meus hábitos sociais, dentro dos meus limites. Eu aspirava pular a janela e nunca mais voltar. Eu não fiz isso toda a vida, porque eu sempre fui uma vida, ao mesmo tempo é uma incongruência minha, que eu sou uma grande aventureira ainda hoje, mas por outro lado eu sou uma mulher sólida, você sabe que eu gosto de receber, eu sou mulher da casa, dos objetos, dos cristais, eu herdei isso desse espírito familiar, não é? Eu gosto do bom gosto, eu gosto de receber em minha casa, me dá uma alegria imensa. Então, senão eu seria uma andarilha, não voltaria nunca mais. Não faço isso porque eu quis ser, e a literatura foi uma prisão nesse sentido para mim. Nesse sentido, a literatura me liberou e me prendeu, porque me obrigou a ficar 7, 8, 10 horas por dia escrevendo. Quando eu estou na fase de grande enamoramento, que eu tenho a sensação que eu tenho que acabar, a República dos Sonhos, nos últimos 8, 10 meses, eu trabalhava 8, 12 horas por dia, inclusive sábados e domingos. Para nossa felicidade, né, claro. Obrigada, porque eu queria publicar esse romance, que ele terminasse em 84, para sair em 84, porque eu achei que nós teríamos eleições livres, e que seria um livro, né, que exaltaria as liberdades individuais, que é a República dos Sonhos, né, mas a República dos Sonhos de verdade é uma república sempre que destina-se ao fracasso, mas que é um projeto de sonho que nós levamos para gerações seguintes, né. Mas é isso, sabe, Dolino? Então tornou-se um elemento emblemático na minha vida sempre, a Sherazade. Muito mais seus personagens que ela como personagem narradora. Quer dizer que, então, eu retomei e comecei a fazer o romance em 1999. Mas eu tinha inúmeras anotações desde 95, 96. Por aí. Eu queria agradecer muito a todos vocês que eu vejo com olhares tão generosos, porque eu fico percorrendo o olhar de cada qual. Sei quem sorriu, sei quem ficou mais sério, mas todos esses rostos, esses semblantes, todos me ajudaram, não somente a me sentir bem aqui hoje, como também a poder prosseguir com as minhas tentativas, com as minhas realizações literárias, porque o escritor é um ser muito solitário. Eu não sou solidário, mas digo, em relação ao seu texto, ele nunca sabe quando alguém está emocionado lendo ele. Porque a leitura é feita de uma forma solitária, secreta, e o leitor não bate a porta da minha casa para dizer, olha, estou lendo você. De repente você vai descobrir 1 ano depois, 2 anos depois, ou nunca vai descobrir, o que também é uma maravilha, porque não há amarras definitivas. E isso, a meu juízo, também faz com que o leitor o escritor não se perca no perigo da arrogância da sua obra. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada por tudo, pelos amigos que aqui estão presentes, os rostos tão generosos. Uma boa noite a todos.